voltando, é o seu Algo a Mais dessa terça-feira. E você sabe que terça-feira é dia do mestre, né? Então, o mestre está chegando aí com um assunto muito interessante. Entre muitas das coisas que ele faz, você vai ver o que ele faz de diferente, que nem eu não sabia. Assiste aí. Ni hao, Kin Lai. Muito bom dia, que a paz de Deus esteja com cada um de vocês. E hoje nós vamos explanar sobre um assunto bacana, acredito que seja legal para todo mundo, né? Mas eu quero iniciar assim, o que me procurou essa função, né? Sou representante da Federação de Ministros de Capelania e Justiça e Paz do Brasil, né? Sou celebrante de casamentos, juiz de paz, né? E hoje eu vou falar sobre essa função, o casamento, né? Que muitas pessoas não sabem. Mas aí houve algumas perguntas que me fizeram, Cristiano, o que te levou a essa função, né? Há alguns anos atrás eu comecei a receber alunos com muitos problemas psicossomáticos, alguns com problemáticos na área psicossocial, e eu comecei a observar, comecei a fazer alguns relatórios, e eu comecei a observar que muitos desses alunos estavam chegando para mim com uns probleminhas na escola, problemas sociais, devido à separação de pais, né? Devido a certo conflito na família, né? E esses alunos chegavam com essas alterações dentro da academia, né? Alguns até com uma certa violência, né? Na palavra, no verbo, até mesmo na atitude, né? Agressivo com as pessoas, muito pouco receptivo, e me fez a querer estudar um pouquinho mais para poder ajudar esses meus alunos, esses pais que confiam no meu trabalho, né? Eu precisava me aprofundar sobre este assunto para poder ajudar nessa área social. E isso veio a ser juiz de paz na minha área, a convite também de um mestre meu, chamado Mestre Gilberto Cabral da Costa. O mestre Gilberto, para quem não sabe, tem diversas formações, até mesmo na área da medicina, também faz parte do Exército Brasileiro e é meu mestre, um dos meus mestres em Kung Fu moderno, né? E ele sempre me incentivou, Cristiano, vai para a capelania, né? Vai te ajudar muito, vai te angariar muito conhecimento, né? Para você poder ajudar a sua equipe, os seus alunos. E foi através desta indicação do mestre Gilberto que eu hoje sou capelão, sou juiz de paz, e às vezes eu recebo na minha clínica esse tipo de equipe, né? Ou melhor dizendo, eu recebo alguns alunos, algumas pessoas que estão tendo conflito familiar para poder tentar chegar numa solução. E hoje eu queria falar com todos vocês a respeito de casamento. É o que pouco hoje as igrejas estão informando aos jovens. Os jovens estão se casando apenas por estética, por status, ou motivado por glamour, né? E o casamento é algo muito sério e que as igrejas estão deixando de focar, né? Então, primeiro eu queria falar para você que está em casa que nós temos dois procedimentos de casamento, o ecumênico e o cristão. Qual é a diferença entre os dois? O cristão tem uma linha de pensamento que é voltada ao religioso, às crenças a Cristo, né? E o ecumênico são casamentos aleatórios, casamentos diversos, que podem ser feitos em outras denominações, né? Bom, eu vim aqui para falar o da minha área, né? Da minha especialidade, que é o cristão, tá? Então nós iniciamos pela palavra casamento, né? A palavra casa significa local vazio, tá? A palavra casamento significa local habitável, tá? Então existe uma diferença entre casa, que é um recipiente vazio, e a palavra casamento, local habitável, tá? Quando você se casa em matrimônio, você tem um casamento, significa que você está dentro da casa, coração da sua esposa, e a sua esposa
está dentro da casa, coração do seu marido, tá? Quando você está namorando, você, homem, é um pretendente, tá ok? Então, quando você está noivo, né, e vai casar com a sua futura esposa, você é um pretendente. Nós precisamos colocar isso um pouco na ordem, apesar de ter as controvérsias, uns aceitam, outros não, uns estão de acordo, outros não, dentro dessa jurisdição. Eu vou falar aquilo que está de acordo com o que eu penso, tá? E com tudo aquilo que eu já estudei sobre família e casamento. Então vamos lá. Quem é esposa? A mulher, tá? E o lado marital é do homem, porque é ele que tem que correr atrás do patrimônio, ele que tem que ser o provedor da sua casa. Então ele não esposa, ele não seria o esposo. O correto é você chamar esposa e marido. E às vezes eu vejo muito comumente as pessoas chamar o marido de esposo, né? A mulher chamar o marido de esposo. Mas o correto é marido e esposa, porque ela esposa ao marido. E o marido, com o seu lato marital, é o conservador de todo esse matrimônio, né? Ele que faz a segurança, ele que provém dentro de casa as necessidades da família, tá? Uma outra coisa que vale a pena explanar, que muitas vezes as pessoas não saibam, é sobre a família, tá? Quando você casa, você, marido, casou com a esposa, vocês é apenas um casal, tá? Por quê? Dentro da palavra de Deus, diz que você, quando une-se a sua mulher, se torna uma só carne. Então não tem como ser um plural, você é um singular, você é apenas uma pessoa, duas pessoas em uma só. Então você é apenas casal. A partir do momento que você casal tem um filho, a partir desse momento você tem uma família, tá? Porque aí está no plural. Você, casado, tem um filho e se tornou família. A palavra família, né? Lá no grego, no latim, tem um significado de fome, né? O homem que provém, o homem que desprovém da fome. Então, é basicamente isso, né? Então, a palavra família tem esse significado, né? E ter família, você precisa de ter um filho, porque a partir do momento que você está educando o seu filho, você está aprendendo como lidar com a situação do seu casamento, a experiência de casamento, a experiência de família, a experiência de lar, tá ok? Então é muito importante que você saiba sobre isso. Voltando lá atrás, o casamento cristão, tá? Ele não tem noite de lua de mel, tá? Após o casamento não existe lua de mel para quem é cristão. É muito comum as pessoas dizerem isso, mas isso é ecumênico, não é cristão, tá? O cristão, ele tem noite de núpcias, ele tem uma noite nupcial, tá? Por quê? Porque lua de mel vem lá dos vikings, né? Quem fazia lua de mel eram os vikings, que eles tinham uma noite nua, uma certa lascívia, aonde eles tomavam mel, que era cachaça, né? E se aproveitavam daquele momento e entregava todo o seu corpo, o sexo, aos deuses, né? E à lua. E então é muito comum você ver um cristão dizer que vai para a lua de mel, né? Ele acaba de casar num laço cristão e vai fazer um procedimento viking, né? Então não é comum isso, tá ok? O verdadeiro cristão, ele tem uma noite nupcial e não uma noite de lua de mel, tá ok? Porque senão não tem coerência, né? Você está casando num procedimento e festejando em outro, tá ok? Outra coisa também é que tudo aquilo que você vê no cerimonial, às vezes são acessórios e coisas que as pessoas implementam para poder deixar o casamento chique, né? Mas na realidade o valor do casamento é o noivo, a noiva, o pretendente, tá ok? E o altar do Senhor, a entrega de 2 corações para Deus. É muito importante que você saiba disso, porque as pessoas hoje estão entrando no altar de forma ecumênica, né? Dançando, festejando de uma maneira que, mas Davi lá entrou, né, mediante o altar dançando, Miriam
tocando e tal. Mas é diferente, tá? Porque aquilo era para o Senhor e as pessoas não estão fazendo isso para o Senhor. As pessoas estão criando o altar do Senhor como um palco teatral para as pessoas que estão assistindo e não para Deus. Quando você entrega aquilo de coração para Deus é uma coisa, mas todos os artifícios que você usa, que é de uma forma ensaiada, né, para o público, já deixa de ser para Deus. Então é muito importante que o cristão saiba disso, que quando você entra no altar do Senhor, existe uma certa coerência, tá? Até na vestimenta. O branco para o chinês são aqueles, quando você atrai energia. O médico veste branco porque ele precisa atrair a energia do paciente, sentir o paciente. Quando ele sente a dor do paciente, ele sabe como se proceder, né? Ele vai se proceder de uma forma mais carinhosa, vamos dizer assim. O preto já é nulo, porque ele se exclui. O juiz veste negro, né? Porque ele anula de todos os sentimentos que estão ao redor. E assim o noivo deve estar, vestido de preto para anular os sentimentos ao redor, né? E a noiva branco, para poder atrair, ela sentir a emoção do papai, da mamãe, das pessoas que estão ao redor, pela felicidade do seu santo matrimônio. Entendeu? E é muito importante que você saiba sobre isso, porque estamos numa época, numa era digital, numa era onde as pessoas estão ficando muito longe do casamento. E o casamento é muito importante para que você tenha paz na sua casa, para que você tenha felicidade, para que você possa crescer como ser humano, para que você possa aprender e no futuro não ficar solitário, sozinho, mas sempre com uma pessoa que possa te ajudar a caminhar no seu dia a dia. Então, o casamento é muito importante na vida do ser humano, seja ele mais cedo ou seja ele mais tarde, mas desde que a pessoa saiba daquilo que está fazendo, né? Nós temos 3 procedimentos comuns de tradições dentro do cristianismo, que é o namoro, que é o conhecimento entre o homem e a mulher, o noivado, que é o primeiro compromisso de aceitação entre pai e mãe, e aí o casamento, que é o selamento dessa união através de pai, mãe e o papai do céu, na qual você escolheu como seu único salvador. Então, presta bastante atenção. O namoro é o momento que você vai conhecer a sua esposa e você como pretendente. Até é importante ressaltar isso, que na própria palavra de Deus diz que a igreja será a noiva do Senhor e Jesus o pretendente. Observam isso? Então, Jesus é o pretendente e a igreja é a noiva, tá? Então, é muito importante ressaltar isso, tá? Então, nesse tempo de namoro, você conhece a sua mulher, no tempo de noivado, ele vai estar, né, selando esse compromisso com a família, e o casamento é para selar com Deus. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Se caso você tiver alguma dúvida, entre em contato nas redes sociais, estaremos em prontidão para poder te atender 24 horas, tá? E espero que vocês tenham gostado sobre o assunto de hoje. Daqui, Mestre Cristiano Silva, juiz de paz, para você em casa. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar e o teu casamento. Zaijian, Tchê. Voltando, né? Pois é, e aí, você sabia disso então? Não sabia. Pois é. Olha só. Algumas coisas que ele comentou eu sabia em relação ao assunto, mas eu não sabia que ele também tinha essa profissão. Mas eu acho, legal, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para saber dele, tá bom? Vamos aprender muito ainda. Né? Mas como a gente sempre fala que a palavra mestre é para ensinar muitas coisas, então, olha, valeu a pena essa, né? Valeu a pena mesmo. Então? Peninha, chegando no finalzinho do Algo a Mais de hoje, espero que você tenha curtido a programação, espero mais ainda poder contar com o seu carinho, com a sua participação. Amanhã, de novo, se o Papai do Céu permitir, estaremos aqui, né, Nena? E amanhã nós temos duas personalidades aí feras. Amanhã é dia de... assiste amanhã que você vai saber. É verdade. Tá bom? Tchau, galera. Gente. Bom dia pra vocês. Beijo.